Hoje eu vou te mostrar o passo a passo que tá fazendo diversos artistas crescerem de uma forma tão rápida que parece ilegal. Se você entender e aplicar isso durante 3 meses, a sua carreira vai chegar em lugares que você nem imagina. E você quer saber o mais incrível? Esse método funciona para artistas pequenos, artistas médios e artistas grandes e não depende nem de sorte, nem de viralização e muito menos de dinheiro colocado em tráfego pago. Salve companheiro, eu sou Felipe Monteiro e a minha missão é ajudar artistas a viverem de arte com conforto, com liberdade criativa e com estabilidade financeira. E tudo isso sem enrolação. Então deixa eu te contar aqui uma verdade que ninguém fala. O problema não é o algoritmo, não é a falta de dinheiro e muito menos a falta de talento. O que tá te travando é a falta de um método. Quando você cria sem método, você tá simplesmente jogando com a sorte. Você posta quando dá, cria em qualquer formato o conteúdo sem saber o objetivo de cada um deles. Você conversa com um público que não é o público que gosta da sua arte. Como isso vai dar certo? Enquanto isso, a gente enxerga aí artistas que são menos talentosos que você aí, que estudaram menos, se dedicaram menos e tem muito mais resultado. Tudo isso só por causa que eles têm uma direção e um objetivo claros. E é exatamente isso que o método que eu vou te ensinar hoje te ajuda a definir. O método música, ele te ajuda a tirar sua carreira aí do modo aleatório e te dá um direcionamento para você conseguir saber aonde você quer chegar e qual o melhor caminho e o caminho mais rápido para você chegar lá. Agora se prepara que esse método tem 6 pilares e eu vou passar por cada um deles explicando para você como funciona e no final você vai entender certinho como essas engrenagens fecham e formam um sistema único que vai te impulsionar ao seu sucesso. E bora pro nosso primeiro pilar do método música, que é o nosso M de magnetismo artístico. E o que consiste esse pilar? Antes de querer público, você precisa entender quem você é como artista. Para isso, eu desenvolvi a teoria dos 3 P's da comunicação artística, que é a sua personalidade de artista, a personalidade do seu fã ideal e a personalidade da sua arte. Entendendo como funcionam os 3 P's da sua comunicação artística, você vai conseguir criar com muito mais intenção e com um objetivo muito mais claro no final do tempo. E para te ajudar a definir os seus 3 P's, existem 3 perguntas que vão ser suas guias. Qual a sua personalidade artística? O que você comunica como artista? Quais são os seus valores inegociáveis? Qual a mensagem que você leva em cada peça de conteúdo que você faz, em cada obra de arte que você compõe? Você tem que ter esses valores claros. Quais as bandeiras que você defende, que você levanta e que estão com você em tudo que você faz? Se você tiver clareza daquilo que você representa e que você quer representar, vai ser muito mais fácil de você explicar isso para as pessoas e vai ser muito mais fácil das pessoas entenderem isso e se identificarem com isso. Então, sempre que você for criar uma arte, você deve colocar em consideração quais são os seus valores inegociáveis, qual a mensagem e os valores que você carrega em tudo que você faz. E você começa a colocar isso com intencionalidade nas suas próximas obras de arte. E além disso, uma segunda pergunta que é importante para a gente definir o nosso segundo P da comunicação artística: qual a personalidade do seu fã ideal? Qual o comportamento da pessoa que gosta da música que você faz ou da arte que você faz? Essa pessoa ela tem o costume de sair pra noitada e ela curte ouvir a música na balada? Ou ela é uma pessoa que ela tem uma vida mais regrada, ela acorda cedo e ela já ouve som, já coloca o foninho, Spotify e vai correr 5 horas da manhã ouvindo música? Você precisa entender qual a personalidade do seu fã ideal e quais são os costumes que ele tem, né? Quais os hábitos que ele tem. Dessa forma você vai conversar com muito mais clareza com essa pessoa. Eu faço um trap funk, então seu público-alvo provavelmente vai ter entre 18 e 35 anos, 30 anos. Eu faço MPB, então seu público normalmente ele vai conversar com pessoas de 35 a 55 anos. Nossa, mas eu faço música eletrônica. Então o seu público, né, o seu fã ideal, muito provavelmente ele gosta de ir pra balada, ele gosta de ir pra rave, ele gosta de ir pra PVTs. Ele ouve música costumeiramente nas baladas em si, ele gosta de ouvir música enquanto ele tá se preparando pra sair pro rolê. Enfim, eu dei alguns exemplos aqui de cabeça, mas você vai precisar começar a estudar e entender quais são os costumes e os hábitos do seu fã ideal. Para você fazer isso de uma forma mais prática, né, colocando a mão na massa, você poderia de fato perguntar para as pessoas que já gostam da sua música quais são os hábitos, quando ela costuma ouvir música, começa a mapear isso, a entender isso. Dessa forma você vai conseguir desenvolver muito melhor as suas próximas obras de arte, porque você vai saber aonde essa pessoa ouve essa música, você vai conseguir conversar com pessoas que de fato ouvem música no ambiente X ou no ambiente Y, no momento X ou no momento Y, e tudo que você fizer vai ter mais intencionalidade por trás. E para fechar aqui os nossos 3 P's da comunicação artística, você tem que se perguntar qual a personalidade da sua arte, o que a sua arte por si só comunica, além da sua voz como artista, além do que o seu fã de fato fala ou ouve, né? O que a sua arte comunica por si só. Se pegasse a letra que você compôs e desse para outro artista cantar, o que a arte comunicaria da mesma forma que se fosse qualquer outro artista cantando, né?
Quais são os valores que estão intrínsecos à sua arte de fato, né? Que se pegar a sua obra, né, e der na mão de qualquer pessoa, o que vai comunicar da mesma forma? Então você tem que ter essas 3 perguntas aí feitas e você tem que refletir um pouco a respeito dela para que você comece a se entender como artista, para que você comece a entender qual a sua personalidade, para que você comece a definir os 3 P's da sua comunicação artística. Aqui, dentro desse primeiro pilar ainda, a gente vai abordar a estruturação dos seus perfis sociais. Isso é muito importante, eu vejo muito artista vacilando. Quando você se perguntar essas perguntas aqui que vão definir os seus 3 P's da comunicação artística, você já vai ter uma linha, vai ter um guia a respeito do que você quer mostrar para as pessoas, né? A respeito de como você vai se comunicar com as pessoas. E uma vez que você tem isso definido, você tem que fazer uma revisão nos seus perfis sociais e você precisa reestruturar eles para que eles conversem com as pessoas ideais, para que eles transmitam a linguagem ideal que você fala nas suas artes, né? Quando uma pessoa chega no seu perfil, ela precisa saber quem você é logo que ela bater de cara. Então a sua foto, a sua bio, o link que você deixa na bio, os destaques que você deixa quando a gente tá falando de Instagram, os posts fixados, tudo isso precisa criar uma unidade para conversar com aquela pessoa que acabou de clicar no seu perfil e que acabou de chegar na sua página. Vamos pensar o seguinte, a gente está fazendo conteúdo para que as pessoas cheguem no nosso perfil. Se elas chegarem no nosso perfil e não entenderem a nossa proposta, elas simplesmente vão sair. E da mesma forma, o oposto é real. Se elas chegarem no nosso perfil e o perfil estiver lindão, estiver estruturado, estiver comunicando, e ver que aquela comunicação ainda por cima combina com a comunicação feita no conteúdo que chegou nessa pessoa, aí a tendência dela clicar no botãozinho de seguir e de fato começar a acompanhar o seu trabalho aumentam e aumentam muito. Então, nesse primeiro pilar do nosso método música, você precisa entender quem é você como artista, quem é o seu fã ideal, o que a sua arte comunica, e com essas informações você vai estruturar os seus perfis das redes sociais. Esse primeiro pilar, resumidamente, é isso, ele é simples de ser entendido. Quando você se posiciona com verdade, você vira um imã de audiência qualificada. Uma vez que você aprende como se comunicar com as pessoas certas e qual é o seu linguajar correto, né? Você vai virar um imã de pessoas que de fato gostam daquilo que você faz. Isso parece claro, mas de fato não é óbvio para as pessoas, né? Mas você precisa se comunicar e se posicionar com verdade para que as pessoas certas cheguem ao seu perfil. Não adianta você viralizar, né? A galera fala que quer viralizar a todo custo, mas eu sou completamente inimigo dessa ideia. Porque não adianta você viralizar e chegar a um monte de gente que não vai consumir os seus outros conteúdos do seu perfil. Você tá simplesmente chamando um monte de gente pra sua festa que não quer dançar a música que você vai pôr pra tocar. Então não faz o menor sentido você viralizar a qualquer custo. Você tem que buscar por seguidores que de fato são qualificados. E qualificados eu não tô falando que tem nível de escolaridade alto ou que tá com a conta cheia de dinheiro. Não. O seguidor qualificado é aquele seguidor que de fato vai engajar nos próximos conteúdos que você fizer, vai consumir, vai compartilhar, vai comentar e vai gostar de estar presente na sua página, vai gostar de estar recebendo os próximos conteúdos que você fizer. Esse sim é o nosso seguidor qualificado e é atrás dele que a gente precisa ir. Além disso, se as pessoas ainda não lembram de você, talvez seja porque você ainda não se mostrou de verdade. Uma vez que você conseguir definir a sua personalidade artística e conseguir colocar traços da sua personalidade em tudo que você fizer, com certeza as pessoas vão começar a lembrar de você. E mais do que isso, elas vão começar a associar características da sua personalidade artística a outras coisas do mundo externo. Quando você fala uma frase, quando você tem um jargão ou um bordão que você usa sempre nos conteúdos que você faz, e as pessoas que te seguem começam a ouvir esse jargão em outros lugares, imediatamente elas lembram de você. E esse é o tipo de conexão mais poderoso que existe dentro das redes sociais, tá bom? Então defina os seus 3 P's da comunicação artística e estruture os seus perfis da rede social. E daqui a gente já vai pro nosso pilar de número 2, que é o nosso ultra conteúdo, né? Passamos pelo M, vamos para o U. Método música está a caminho. A internet não premia os mais talentosos, ela premia os mais consistentes. Cara, isso aqui você já deve ter notado que existem pessoas que não têm tanta qualidade, mas que bombam nas redes, né? E a verdade é uma só, a internet premia as pessoas que estão lá todos os dias, que estão presentes, que estão fazendo. Elas não premiam os mais talentosos. O mais talentoso, ele vai fazer um vídeo ali de repente, e ele vai sumir por 2, 3 semanas, e vida que segue, né? Vai receber ali uma quantidade de visualizações, o vídeo dele vai ser espalhado para algumas pessoas, e beleza, é isso. Já a pessoa que está todo dia, ela está todo dia se expondo a novas pessoas e a pessoas recorrentes que já estão nos perfis dela. E a cada contato, a cada ponto de contato que essa pessoa tem
tanto com pessoas novas quanto com pessoas antigas, ela cria uma oportunidade de ser lembrado, de ser visto e de entrar no consciente e no subconsciente das pessoas que estão acompanhando seus conteúdos. E para você ser lembrado, você precisa estar na mente das pessoas, não existe outro jeito. Entenda o objetivo de cada formato, stories, reels, feeds, e jogue com o algoritmo ao seu favor. Cara, se você está criando conteúdo e você não sabe para que serve cada tipo de conteúdo, você está fazendo errado. Você precisa entender qual é o objetivo de se criar um reels. Por que você cria um reels, um vídeo curto? Por que você cria um story? Por que você cria um post no feed, um carrossel? Cada um desses tipos de formato de conteúdo, eles têm um objetivo, eles são bons, eles têm vantagens em algum objetivo, seja ele o alcance, seja ele o aprofundamento de relacionamento, seja ele simplesmente uma conexão. Você tem que entender para que cada tipo de conteúdo serve e você tem que trabalhar com as vantagens de cada tipo de conteúdo. Só a título de exemplo, o Reels é o formato de maior alcance da atualidade. Então, se você quiser alcançar mais pessoas, o formato ideal é o Reels. Já os Stories, eles servem para você conectar e para você aprofundar a conexão com as pessoas. Como o objetivo de cada formato não é o tema principal desse vídeo, não vou me aprofundar muito nisso, mas se você quiser, comenta aqui embaixo, diz aí, faz um vídeo aí a respeito sobre objetivos dos formatos de conteúdo, que daí eu faço um vídeo inteirinho falando só a respeito disso. Mas você precisa entender que cada formato de conteúdo tem um objetivo, e você precisa trabalhar esses objetivos conforme o seu formato. Além disso, você precisa também criar conteúdos na técnica G2C, que seria o gancho, conteúdo e chamada para ação. O gancho, ele pode ser textual, ele pode ser através de áudio ou pode ser através do vídeo mesmo, né, através da imagem. E o que seria esse gancho? O gancho são os primeiros 3 segundos, né, se a gente estiver falando de Instagram, ou os primeiros 30 segundos, se a gente estiver falando de YouTube. É aquele primeiro momento de contato que a pessoa vai ter com o seu conteúdo. O objetivo do gancho, de fato, é chamar a atenção da pessoa logo de cara e o máximo possível. Por isso que eu deixo sempre 3 alternativas de gancho. Você pode colocar um texto, né, uma headline que a gente fala, em cima do vídeo. Você pode de repente estar falando alguma frase que vai chamar a atenção das pessoas, ou você pode simplesmente estar em algum cenário que vai fazer com que as pessoas parem de rolar a tela. A intenção de um bom gancho é justamente fazer com que as pessoas parem de rolar a tela para ver aquele conteúdo que você produziu. Uma vez que você fez o gancho, você vai passar para o conteúdo, e o conteúdo de qualidade gera retenção. A intenção do conteúdo em si é manter a pessoa assistindo ele até o final, e para isso você precisa ter uma boa narrativa, você precisa contar bem a história, o seu conteúdo precisa entreter ou ensinar de alguma forma que vai manter as pessoas presas àquele vídeo. E por último, você também precisa fazer uma chamada para ação, né? Eu sempre recomendo que você faça a chamada para ação mais natural para aquele momento. Por exemplo, se você fez um vídeo performando a sua música e a sua música tem uma frase que é muito icônica, que as pessoas se identificam muito, talvez a chamada para ação ideal seja para que a pessoa compartilhe o seu vídeo nos stories. As pessoas têm a tendência de compartilhar nos stories frases que representam elas. Então, se a sua música tiver uma frase dessas, a ação mais natural que ela já ia tomar é compartilhar o seu vídeo nos stories. E você vai lá e reforça isso através da chamada para ação. Só para ficar claro, a chamada para ação é um pedido que você vai fazer logo depois de entregar um conteúdo para as pessoas. E eu sempre recomendo que, além de fazer a chamada mais natural, que você dê um bom motivo para aquela chamada ser realizada. Por exemplo, nesse próprio vídeo aqui mesmo, eu fiz uma chamada para ação e eu te dei um bom motivo. Eu falei, comenta aqui embaixo se você quiser que eu faça um vídeo só falando a respeito de formatos de conteúdos e objetivos. Eu te expliquei o porquê você deve tomar essa ação. Então é isso que você deve fazer nos seus conteúdos. Você deve fazer a chamada para ação, você deve pedir alguma coisa para as pessoas e você deve justificar esse pedido. Você deve explicar para as pessoas por que elas devem fazer aquilo que você está pedindo. E por último, aproveite os vídeos curtos. Como eu comentei, o vídeo curto, né, o Reels, ou TikTok, ou o Shorts, é o formato de maior alcance da atualidade, e isso não vai se manter para sempre. As plataformas e as redes sociais, elas costumam se equilibrar no algoritmo ao longo do tempo. Então hoje o conteúdo de maior alcance é o vídeo curto e você precisa aproveitar essa onda. Daqui a pouco não vai ser mais ele, e vai ser outro tipo de conteúdo, e daí você vai ter que aproveitar a próxima onda. Mas o vídeo curto é um tipo de vídeo que é muito fácil de ser feito e você tem que tirar proveito desse formato enquanto ele está em alta. Use o método GDC que eu comentei aqui para você fazer os seus vídeos, mas faça o máximo de vídeos curtos que você conseguir. Entenda como eles funcionam, entendam o que performa bem dentro dos vídeos curtos e use e abuse desse tipo de formato. Mesmo com poucos recursos, você pode gerar impacto diário. Não viva na espera do cenário perfeito, comece agora. Deixa eu te contar uma coisa, o cenário perfeito não existe e ele não vai chegar, não tem jeito. Infelizmente é essa a realidade.
Sempre que o cenário perfeito chegar, vai surgir uma nova tecnologia, vai surgir um novo equipamento, vai surgir algo que dá para você fazer melhor ainda. Então o cenário perfeito nunca vai chegar. Tire essa ilusão da sua cabeça e comece com aquilo que você tem em mãos. Pô, mas meu celular ele filma feio. Pô, não tem problema, cara. Faz a filmagem, aproveita a luz do sol, aproveita a iluminação natural e usa o celular que você tem. Porra, mas o meu microfone não funciona, a gravação tá terrível, não sei o quê. Então faz o seguinte, faz o vídeo curto no formato de dublagem. Em vez de você captar na hora o áudio, você pega um áudio que já tá pronto, já tá tratado, já tá mixado e masterizado e sobrepõe em cima do seu vídeo. Simplesmente faça a dublagem, mas não deixe de postar os conteúdos por conta de não ter o equipamento perfeito. Sinto lhe dizer, mas o equipamento perfeito, o cenário perfeito, ele não existe. Ele é uma ilusão que tá segurando você e tá te impedindo de fazer o que tem que ser feito, de postar o seu vidinho, de criar o seu conteúdo, de começar a expor a sua arte para diferentes pessoas. Não deixe que isso te trave mais. Comece agora, comece hoje, comece já. E daqui nós vamos para o nosso terceiro pilar, o pilar S do nosso método música, que é a superconexão. Já revelando aqui, número de seguidores não paga a conta. Muita gente cai nessa, fica nessa ilusão de achar que você precisa ter 1 milhão de seguidores para conseguir pagar suas contas como artista. E isso não é verdade, muito pelo contrário. Seguidores não pagam contas, mas fãs engajados sim. E o nosso terceiro pilar, que é a superconexão, a nossa letra S, ela serve para a gente transformar seguidores em fãs e fãs em superfãs. E como a gente vai fazer isso? Aprofundando as nossas relações com as pessoas que a gente já ganhou atenção através da criação de conteúdo do segundo pilar. E aqui é onde a gente transforma gente curiosa em gente que realmente se importa com aquilo que a gente faz. A gente ganhou a atenção das pessoas no nosso segundo pilar, criamos um conteúdo G2C e chegou lá um novo seguidor. Então a gente ganhou a atenção dessa pessoa de alguma forma. Aqui na Superconexão é onde a gente vai pegar essa atenção e a gente vai pegar esse fã que chegou por último, esse seguidor que chegou por último, desculpa, e vai transformar ele num fã. A gente vai pegar esse fã e vai transformar ele num super fã. E o que é o super fã? Super fã é aquela pessoa que está disposta a colaborar com a sua carreira artística, financeiramente falando. Seja a pessoa que vai comprar um ingresso para o seu show, a pessoa que vai comprar um merchandising que você vende, uma caneca que tem uma frase de uma música sua, um moletom que tem o símbolo da sua banda, ou então que vai comprar o ingresso para uma live que você vai fazer, ou vai assinar uma plataforma de conteúdo exclusivo que você está cedendo. Ou seja, o superfã é alguém que está disposto a colaborar financeiramente com a sua carreira artística. E é nesse terceiro pilar, na Superconexão, que a gente vai entender como transformar seguidores em superfãs. Primeiramente, se conecte genuinamente com o seu público e inicie conversas reais. Eu vejo muito artista falhando nesse ponto. Eles criam conteúdo, eles conseguem milhares e milhares de seguidores, só que eles não se importam com o seu público. Eles não abrem diálogos de verdade. Eles não param para entender e realmente conversar e conhecer a audiência mais qualificada deles. E daí eles passam a vida conversando com ninguém. E isso é um erro que acaba condenando muita carreira de artista. Você, independente do seu tamanho, já tem que começar a se importar e se conectar genuinamente com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Converse com essas pessoas, entenda quais são seus medos, quais são seus anseios, quais são os seus costumes. Você precisa chamar os seus fãs pelo nome, você precisa saber onde eles moram, você precisa entender como é a vida dessa pessoa para você conseguir se comunicar diretamente com ela. Então se conecte genuinamente com essas pessoas, se relacione de verdade com essas pessoas e abra diálogos a todo momento que você conseguir. O segundo ponto para você conseguir transformar seguidores em superfãs é você mostrar os bastidores do seu trabalho e da sua vida, se você conseguir, né? Se você quiser levar sua vida pessoal também pro Instagram, você pode, não tem problema nenhum. Na verdade, existem vantagens nisso, né? Mas daí é o seu critério, você faz se você quiser, também não é necessário. Você pode simplesmente mostrar os bastidores do seu trabalho. Como você compõe uma música, põe nos stories. Porra, você tá fazendo uma composição e você tá com dúvida. Nossa, será que a frase 1 ou a frase 2 ali cabe melhor nesse verso que eu tô fazendo? Leva isso pros stories. Gente, ó, tô compondo um som aqui e eu queria ver o que vocês acham. Vocês acham que essa frase ou essa frase fica melhor? Pergunta pra eles. Traz eles para vivenciarem esse momento de bastidor junto de você. Você tá fazendo uma gravação no estúdio, mostra isso pras pessoas. Você tá montando o seu set para você levar para um show que você vai fazer fora, mostra você fazendo isso pras pessoas e mostre que você é real. Quanto mais pontos de conexão as pessoas tiverem com você, maiores as chances de elas se tornarem um fã assíduo do seu trabalho e maiores as chances de elas mostrarem o seu trabalho para outras pessoas. Então, use os bastidores, use a sua vida para gerar pontos de conexão com as pessoas. Não deixe essa oportunidade passar batida, use isso como um alavancador das relações que você vai ter com seus fãs. E por último, criação de comunidade, mesmo que você tenha um perfil pequeno. Comece a pensar e a estruturar a sua comunidade, o seu núcleo duro, as pessoas que estão de fato mais próximas de você.
Faz um story dizendo, gente, estou enviando conteúdos exclusivos para as pessoas da minha comunidade, cria um grupo no Zap, quem quiser o link me avisa que eu vou mandar para você. E você começa a conversar com essas pessoas diariamente, dá bom dia, manda reflexões, manda mensagens e todo dia convida novas pessoas para estarem ingressando nesse grupo. Comece a estruturar desde já a sua comunidade. São eles que vão sustentar a sua carreira artística, são eles que vão te apoiar nos momentos bons e nos momentos ruins, são eles que vão fazer com que seus conteúdos tenham um engajamento inicial natural. Então mantenha essas pessoas o mais perto possível de você. E tem uma vírgula aqui que eu preciso falar para você, né? Tem um pontinho aqui que eu preciso falar para você que é muito importante. Se as pessoas que gostam do que você faz estiverem frequentando um ambiente de pessoas que gostam do que você faz, a tendência é que todas essas pessoas que frequentam esse ambiente comecem a conversar a respeito de você, entre elas e pessoas de fora. E é muito provável que as pessoas de fora que ouçam a respeito de você queiram também adentrar nesse grupo. E isso causa um efeito bola de neve. Quanto mais pessoas entram no seu grupo, mais o seu grupo é apresentado para outras pessoas e mais pessoas vão querer entrar no seu grupo. Então forma um ciclo vicioso do bem aí, né? Que você pode estar usando disso para conseguir alcançar mais pessoas e para trazer mais pessoas para conhecer o seu trabalho e para se apaixonar por você. E por último, é bom deixar uma provocaçãozinha também, né? Se você quer mais gente te aplaudindo, então comece a tratar cada seguidor como se fosse o seu maior fã. Você deve isso a eles porque eventualmente eles vão se tornar o seu maior fã. E eles só vão fazer isso se de fato você der atenção devida a eles. Não tem jeito. É uma troca, é recíproco. Se você não engajar com as pessoas não vão engajar com você. Não tem jeito de fugir disso. Inclusive eu fiz o seguinte, né? Eu fiz um vídeo inteiro falando a respeito de 6 dicas que eu dou para pessoas que querem juntar os seus 100 primeiros fãs. 100 não, desculpa, os seus 1000 primeiros fãs. Então, se você quer ver esse vídeo, eu vou deixar no card aqui ou aqui e você dá uma olhada lá também. E daqui nós vamos pro nosso quarto pilar, o impacto exponencial, a nossa letra I do nosso método música. Se a sua audiência está somente no TikTok, você não tem audiência. O TikTok tem audiência, desculpa eu te dizer isso. Da mesma forma no YouTube, da mesma forma no Instagram, da mesma forma no Facebook ou em qualquer plataforma. Se você só tem audiência em uma única plataforma, você não tem audiência nenhuma. A plataforma que tem, porque você está a um passo de ser completamente esquecido por todo mundo. As plataformas mudam seu entendimento e suas diretrizes diariamente. E se amanhã ou depois alguma diretriz de alguma plataforma que você usa exclusivamente para mostrar o seu conteúdo para as pessoas, mudar sua diretriz e resolver que o seu conteúdo, que o seu perfil já não é mais um perfil que obedece às diretrizes e parar de mandar seu conteúdo para as pessoas, ou pior ainda, se de repente ele resolve tirar você da plataforma, o que você vai fazer? Como você vai comunicar com as pessoas que já estavam lá? Como você vai conversar com as pessoas que já te deram um voto de fé e que já gostam do seu trabalho e já se identificam com você? Por isso, você não pode depender única e exclusivamente de uma plataforma. Escolha pelo menos 2 e use conteúdos, né? Crie conteúdos para pelo menos 2, para você se relacionar com o seu fã de forma mais completa, para você ter mais pontos de contatos com o seu fã. Se você quiser acatar uma sugestão minha, eu sempre falo para você usar o Instagram e mais uma plataforma. Eu falo para usar o Instagram porque atualmente ela é a plataforma mais completa para você se relacionar com uma pessoa, porque você pode usar o vídeo curto para ser descoberto por pessoas, né? Você pode usar o feed ou o story ali de repente para você conseguir aprofundar relacionamento e você pode usar o story e a DM para você conseguir fazer vendas para as pessoas. Você pode oferecer o ingresso do seu show, você pode oferecer um moletom, como eu comentei, que você vai fazer com o logo da sua banda, você pode oferecer um curso que você faz de guitarra, ou enfim, qualquer que seja o produto que você vai fazer, que você vai vender para essa pessoa através do story ou da DM, né, que você conversa no A1. Então, o Instagram por si só ele permite que você chegue em mais pessoas, que você aprofunde relacionamento e que você realize vendas. E eu acho que nenhuma plataforma além do Instagram consegue cumprir todos esses papéis num único local, né? Então eu sugiro que você tenha o Instagram, mas que você tenha mais uma plataforma além do Instagram para que você não vire refém do Instagram, tá bom? Adapte e recicle conteúdos campeões para diferentes plataformas e formatos. E aqui eu vou sugerir que você use 2 técnicas que eu desenvolvi, né? O TTLAMT e a regra dos 90 dias, né? O TTLAMT, o que ele é? É o tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Os vídeos curtos, basicamente, eles permitem que você reposte os seus conteúdos em todas as plataformas. E eu gosto muito de atuar dessa maneira. Você cria um conteúdo ali e você consegue postar ele no TikTok, no Instagram e nos Shorts do YouTube. Com uma única peça de conteúdo que você cria, você alimenta diversas redes sociais. Então use dessa técnica para você criar conteúdo para diferentes redes sociais com menos esforço. E além disso, eu também gosto que você adapte e recicle através da regra dos 90 dias. Sempre você vai estar analisando as métricas do que funcionou ou não funcionou nas suas redes sociais. E a cada 90 dias eu gosto de repente pegar algum post que deu muito certo, algum conteúdo que deu muito certo e repostar.
Seja fazendo alguma alteração de leve nele, seja aproveitando a temática dele de repente, ou seja simplesmente repostando aquele conteúdo bruto da mesma forma que eu postei lá atrás. Ele provavelmente não vai ter a mesma performance que ele teve lá atrás. Mas, por exemplo, se você criou um shorts ali, um vídeo curto, e esse vídeo curto deu 500 mil visualizações, quando você repostar ele daqui 90 dias, ele vai dar 100 mil, 50 mil visualizações. E ainda assim é um baita de um resultado, porque você vai estar sendo exposto para muito mais pessoas, né? Fora o fato de que, assim, você lembra dos conteúdos que você assistiu há 90 dias atrás? Você lembra de algum story que você viu, de algum Reels que você viu há 90 dias atrás? Então as pessoas também não vão lembrar do conteúdo que você fez há tanto tempo atrás. Das duas, uma, né? Ou elas não vão lembrar, porque de fato teve muito conteúdo que ela já viu depois, ou ela vai lembrar. E sabe o que isso significa? Que ela gostou tanto do seu conteúdo, que ela marcou na memória dela, e ela vai fazer questão de reassistir e ficar feliz mais uma vez assistindo o conteúdo que você fez. Então, você só ganha, não tem como perder você repostando a cada 90 dias o melhor conteúdo, tá bom? Liberando o próximo ponto, trabalho multiplataforma, aumento de alcance sem aumento de esforço. É exatamente sobre isso que eu tava falando. Você tem um conteúdo que você já fez, que já tá pronto, que já tá feito, você já postou e já deu certo. Pega esse conteúdo e reposta em diferentes plataformas. Chegue em diferentes públicos através da mesma peça do conteúdo, porque você já teve o esforço de fazer, não existe motivo para você não estar postando em outras redes, a não ser que você tenha aquela outra rede X ou Y que tenha algum uso exclusivo. Porra, mas aqui no TikTok eu só faço vídeos do jeito X. Então beleza, então não posta no TikTok. Mas se não é o caso, você deve reutilizar conteúdos para você conseguir aumentar o alcance sem precisar aumentar o esforço. Aqui eu deixo também para você as seguintes provocações. Diferentes públicos consomem diferentes plataformas. A pessoa que está no TikTok não necessariamente é a pessoa que está no Instagram. Se você postar só no TikTok, a pessoa que está no Instagram nunca vai ter a oportunidade de ter contato com aquele conteúdo que você fez. Então você pode usar disso para colocar o mesmo conteúdo em diferentes plataformas. O mundo é grande demais para você se limitar a uma única plataforma. E até é engraçado falar isso porque essa semana mesmo eu fiz uma carta, né, uma newsletter, falando única e exclusivamente a respeito de como trabalhar o seu impacto exponencial, como criar um único conteúdo e utilizar ele diversas e diversas vezes para você chegar em milhares de pessoas, né? Como você pega um único esforço e faz com que ele tenha muito mais resultados. E eu fiz essa carta, né? Eu fiz um artigo grandão falando só a respeito disso e eu postei na minha newsletter dessa semana. E aí, se você quiser ter acesso gratuitamente à minha newsletter, né? As cartas que eu faço toda semana, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link. Clica lá, coloca o seu e-mail e toda semana eu vou mandar para você uma carta, né? Muito mais aprofundada do que esses vídeos ou do que os conteúdos que eu faço nas outras redes, falando a respeito de algum assunto correlato à arte. E daqui a gente vai pro nosso quinto pilar, o pilar C, capitalização. A visibilidade que você gera precisa abrir portas, senão não tem sentido. Use a presença online para garantir feats, para conseguir shows, para conseguir parcerias, para aparecer no radar dos contratantes, para aparecer no radar dos produtores. Você está conquistando uma atenção a cada conteúdo que você faz, você está chegando em novas pessoas a cada peça de conteúdo que você faz, e você está conquistando a atenção das pessoas. Use dessa atenção para você conseguir tirar vantagens, para você conseguir feats que você gostaria de fazer, para você entrar em contato com pessoas que você gostaria de conversar. Você está recebendo um canhão, né? Uma tonelada de pessoas que estão chegando no seu perfil, que estão chegando nos seus conteúdos. Use de toda essa atenção para você conquistar outras coisas além disso. Use a sua presença online para garantir feats, shows e parcerias. Não fique parado simplesmente nas pessoas chegando. Chegue em pessoas e apresente os resultados que você está tendo. E para capitalizar, além disso, você precisa criar fontes de renda a partir da atenção que você conquista. E para isso você pode usar diferentes tipos de fonte de renda, né? Existem literalmente centenas de tipos de fonte de renda que um artista moderno pode ter. Você pode fazer lives e vender esse ticket para os seus fãs. Você pode chamar as pessoas para shows físicos nos locais que você vai apresentar. Você pode criar um infoproduto. Você toca guitarra. Você cria um curso ali de como tocar guitarra e oferece isso para as pessoas. Você pode criar merchandising, cria uma caneca, um moletom, um boné que tem o seu símbolo, que tem uma parte da sua letra, que tem o símbolo da sua banda. Você pode de repente também fazer conteúdos exclusivos, você mostra os bastidores com mais profundidade para as pessoas que assinam mensalmente o seu conteúdo exclusivo, enfim. Existem milhares de oportunidades de você criar diferentes fontes de renda, e o artista mais completo hoje em dia é aquele que tem vários tipos de fonte de renda, que ele agrega valor em tudo que ele faz. E se eu fosse você, eu já começaria a pensar em diferentes fontes de renda que você pode explorar. Você vai precisar transformar esse canhão de atenção que você vai criar
em algum tipo de fonte de renda ou diversos tipos de fonte de renda. Então use dessa atenção para você começar a capitalizar em cima disso. E além disso, faça o público te ver como alguém que vale a pena ser ouvido e vale a pena ser chamado. A melhor forma das pessoas entenderem que você tem valor é de fato se você conseguir fazer com que o seu público, com que os contratantes, com que as pessoas que vão entrar em contato com você consigam entender que você é alguém que vale a pena ser visto, ouvido e chamado. Não existe outra forma das pessoas enxergarem valor em você, senão de fato se elas entenderem que você é alguém que vale a pena, que você é alguém que vale e que tem valor. Isso é óbvio, mas precisa ser ressaltado. Não tem jeito, muita gente acaba deixando isso passar e você não pode cometer esse erro. As grandes oportunidades só chegam para pessoas que estão prontas para recebê-las. Ninguém que não está pronto vai receber uma oportunidade maior do que ela merece. Não tem jeito, o mercado ele é cruel e ele não vai te oferecer nada de mão beijada. Ser autossuficiente vai te sustentar e vai te permitir negociar contratos com mais propriedade. A verdade é uma só, nesse mundo de contratação e contratos, o lado mais fraco sempre perde na negociação financeira. Então, se você for dono da sua audiência, se você for dono da sua obra de arte, da sua arte, você vai conseguir negociar esses tipos de contrato com muito mais propriedade, porque você não é mais o lado fraco. Além de oferecer o serviço, além de oferecer a presença, você também está trazendo audiência com você. As chances do que você está sendo contratado para fazer terem sucesso são muito maiores. Então, de fato, você é uma pessoa que é muito mais valiosa para os contratantes. Então, se você for autossuficiente, você vai ter muito mais facilidade de negociar contratos, de negociar valores, e quando você for abordado por essas pessoas, você vai ter a carta na manga, você vai poder fazer aquilo que de fato você quer. Você não vai precisar aceitar trabalhos que não são interessantes para você, porque você precisa da grana de repente, né? Porra, a grana é essencial, eu sei, mas nesse caso você já é autossuficiente, a sua arte já paga a sua vida. Você não precisa se sujeitar a contratos maliciosos ou contratos leoninos para você continuar fazendo a sua arte. E daqui nós vamos para o nosso pilar 6, que é o nosso A de ajuste fino, o último pilar do nosso método música. Postar no automático é fácil, crescer com inteligência exige olhar para os dados. Isso aqui a grande maioria absoluta dos artistas ignora completamente, e se você não ignorar, você está na frente de 99%. O artista gosta de fazer arte, mas não gosta de ver os números por trás da arte que ele gera, né? A criação é inerente a nós, né? Eu também sinto esse impulso de criar única e exclusivamente, mas eu me forço a estudar os dados por trás daquilo que eu crio. Eu preciso entender, eu particularmente, eu tenho a necessidade de entender o que está funcionando para entender o porquê está funcionando. E entendendo o porquê está funcionando, eu consigo replicar mais vezes. Para mim isso é meio lógico, mas para nem todo mundo é, né? E nem todo mundo pensa da forma que eu penso, né? Mas se você quiser se tornar um artista mais completo, você precisa dominar esse sexto pilar do nosso método música, que é o ajuste fino. Entenda quais métricas realmente importam. O número de views, cara, isso aí é bom para você vender para o contratante, isso aí é bom para você vender para a marca que vai fazer uma parceria, mas o número de views por si só não significa nada. Isso é uma métrica de vaidade plena. Pô, mas tem muita gente me vendo, mas o que isso significa? O quanto de pessoas dessas que estão vendo o que você faz estão entrando na sua comunidade? O quanto de pessoas dessas daqui que vê o que você faz estão indo ouvir as suas músicas, estão indo comprar os seus produtos, estão indo assistir os seus shows ao vivo? Esses outros números são muito mais importantes que o número de views, então você precisa começar a entender quais métricas realmente importam para sua carreira artística funcionar. Você entendendo quais métricas importam, de fato, é a melhor maneira de você entender o que você precisa fazer mais, o que você precisa melhorar e o que não vale a pena ser feito. De repente você tem um mega esforço para fazer algum conteúdo, fazer alguma música que tem um resultado próximo de zero. Você gasta uma grana homérica para chegar num resultado quase perto de zero. Vale a pena mesmo você continuar fazendo esse tipo de esforço para ter esse tipo de resultado? Pô, de repente, não, é o sonho da minha vida, eu quero que seja feito dessa forma, para mim não precisar de resultado, beleza, segue. Mas se você está visando uma carreira sustentável de longo prazo, talvez seja mais interessante você focar esforços aonde vão ter mais retorno, aonde esses esforços vão custar menos e vão gerar mais impacto. Então, de fato, você estudar e analisar e entender as métricas é a melhor maneira de você entender o que dá mais resultados com menos esforços, e é a melhor maneira de você conseguir replicar aquilo que deu certo, entendendo o porquê deu certo, e não simplesmente no achismo e no chutômetro, tá bom? Comece a tomar decisões baseadas no resultado real, não em especulação e nem em achismos. É exatamente isso que eu acabei de comentar. Pare de tomar decisões baseadas em achismos e comece a tomar decisões baseadas em dados. Você fez a música tal e fez o conteúdo tal e deu o tal resultado. Você fez uma outra música e um outro conteúdo e deu tal resultado. Entenda.
quanto de esforço você colocou na primeira música, quanto de esforço você colocou na segunda música, qual foi o resultado da primeira, qual foi o resultado da segunda. O que será que aconteceu nesse primeiro conteúdo, nessa primeira música que deram esse resultado? Pô, a introdução desse conteúdo aqui realmente prendeu a galera bastante, ó, deu um resultado legal. Pô, olha que interessante. Esse conteúdo que eu fiz aqui deu 50 mil visualizações. E essas 50 mil visualizações converteu em 500 plays no meu Spotify. Aquele dia que eu soltei o conteúdo, eu tava com um link no meu story falando para as pessoas irem ouvir a música no Spotify. Olha que interessante. Então, a próxima música que eu fizer, eu vou fazer com um gancho semelhante, né? Eu vou fazer um conteúdo com gancho semelhante e também vou postar nos meus stories no mesmo dia pra pessoa ir ouvir a música no Spotify. Vamos ver e testar essa teoria, ver se de fato ela se confirma na prática. Você tá entendendo como estudar as métricas? Vai te ajudar a entender o que de fato funciona. O artista que cresce rápido é o artista que aprende rápido. E entender os números por trás do seu negócio vai te fazer aprender e crescer 10 vezes mais rápido. Você não precisa errar 2 vezes para você aprender se você estiver analisando os números por trás daquilo que você fez. Se você não estiver analisando na outra mão, você vai errar 10 vezes e você não vai entender o porquê você está errando. É simples assim, é fácil desse jeito. E falando em simplicidade e facilidade, sabe o que seria muito fácil e simples para você, para me ajudar a continuar fazendo conteúdo aqui no YouTube? Clicar no botão de like, porque essa é a melhor maneira de você mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante. E além disso, vai fazer com que o YouTube mande esse vídeo para outros artistas que precisam receber essa mensagem. E aí, se você quiser que o YouTube te avise quando eu lançar outros vídeos, a maneira mais fácil e simples de você fazer isso é se você se inscrever nesse canal. Eu tô produzindo muito conteúdo na intenção de ajudar os artistas a crescerem, e se você quiser que a sua carreira artística cresça durante esse ano, essa é a melhor maneira, é a maneira mais fácil, é a maneira mais simples de você conseguir isso. E através desses 6 pilares do método música, você vai conseguir estruturar os seus perfis, você vai conseguir entender a sua voz como artista, você vai conseguir criar conteúdo que seja de fato viral, né, que a galera gosta tanto desse termo. Mas eu não gosto muito, eu prefiro mais falar conteúdo engajante, conteúdo compartilhável. Se você entender e aplicar esses 6 pilares do método música na sua carreira, eu tenho certeza absoluta que em questão de 3 ou 4 ou 5 meses no máximo aí, você vai estar chegando em lugares e pessoas que você jamais imaginou que chegaria. E se você quiser aprender com mais profundidade cada um desses 6 pilares do método música, eu vou deixar no primeiro link da descrição o meu treinamento Conteúdo Musical Magnético. Lá eu te ensino passo a passo, ponto a ponto, tudo o que você precisa saber para crescer e para viver da sua arte. Você não precisa mais ficar esperando anos para começar a crescer na carreira artística. Você só precisa parar de atirar no escuro e começar a criar com um método. Agora eu quero saber de você, qual ação que é importante para o crescimento artístico que eu esqueci de citar nesse vídeo? Conta aqui para mim nos comentários que de repente eu faço um vídeo inteiro só falando a respeito disso. Para você que quer entender como conquistar seus 1000 primeiros fãs, eu vou deixar esse vídeo aqui. E para você que quer entender 7 mentiras deslavadas que todo artista já acreditou ou ainda acredita, eu vou deixar esse outro vídeo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara porque tá vindo muito conteúdo bom. Tamo juntasso e até mais.